Quando o mundo se debate em conflitos e disputas de poder, há vidas que passam despercebidas, amigos abandonados por vezes à sua própria sorte. Nesse documentário você vai descobrir o que realmente acontece com os animais quando os países entram em guerra. Spokój, wszystko jest dobrze, nic się nie ma. З станції Вінниця відправляється ще... Em meio aos horrores da guerra entre russos e ucranianos, a reportagem da história de 3 filhotes de leão abandonados em uma estação de metrô em Odessa, na Ucrânia, jogam luz para um tema esquecido. O que acontece com os animais de estimação da vida selvagem de zoológicos quando os países entram em confrontos? De acordo com os registros históricos, a linha do tempo oferece uma visão geral do impacto da guerra sobre os animais ao longo do século passado. Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Mais de 16 milhões de animais foram obrigados a servir por todos os lados, com 9 milhões de mortos, incluindo 8 milhões de cavalos, mulas e burros. Some-se a isto dados semelhantes para a Guerra Civil Espanhola entre 1936 a 1939. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Mais de 750 mil animais domésticos foram mortos na Grã-Bretanha em uma semana, após a sequência de uma campanha de informação pública do governo sobre a esperada escassez de alimentos. O exército alemão na frente oriental perderam 179 mil cavalos em 2 meses. Guerra do Vietnã, 1955 a 1975. O uso do agente laranja, substância tóxica utilizada para eliminar a cobertura florestal, destruiu os habitats de tigres, elefantes asiáticos, gibões, civetas, leopardos e outras espécies. Pelo menos 40 mil animais foram mortos por minas terrestres não detonadas nos 20 anos que se seguiram à guerra. Guerra Civil de Moçambique, 1977 a 1992. Redução de 90% das manadas de girafas e elefantes no Parque Nacional da Gorongosa. Guerra entre Irã e Iraque, 1980 a 1988. Populações de cabras selvagens, lobos, lontras, pelicanos, hienas listradas, golfinhos e outros animais selvagens foram exterminados ou chegaram ao ponto de extinção. Guerra Civil Sudanesa, 1983 a 2005. Redução das populações de elefantes do Sudão do Sul de 100 mil para 5 mil animais. Guerra do Afeganistão, década de 1990. Mais de 75 mil animais de rebanho, como bois, vacas, ovelhas, carneiros, cabras, entre outros, morreram devido às minas. Guerra do Golfo, 1990 a 1991. Mais de 80% do gado no Kuwait foram mortos, incluindo 790 mil ovelhas e 2.500 cavalos. Cerca de 85% dos animais do Zoológico Internacional do Kuwait morreram. Um vazamento de petróleo no Golfo Pérsico pelas tropas iraquianas causaram a morte de até 230 mil animais aquáticos e pássaros. Guerra entre Rússia e Ucrânia, início em 2022 e sem perspectiva de fim. Segundo a U-Animals, a maior organização não governamental do país, criada em 2016, mais de 1 milhão de animais entre cães, gatos, animais rurais e silvestres morreram nos combates. Além disso, de acordo com o Ministério da Proteção Ambiental e Recursos Naturais da Ucrânia, até 2024, o impacto ambiental provocado pelo conflito atingiu mais de 56 bilhões de euros em prejuízos. O drama dos animais domésticos. Eles enfrentam um destino muitas vezes ignorado. Sofrem com explosões, fome, sede,
doenças e lesões graves devido a confrontos diretos ou pelo desabamento de estruturas próximas. A falta de recursos e a necessidade urgente de proteger a própria vida, muitas pessoas são forçadas a deixar para trás seus animais. A ausência de assistência médica veterinária agrava ainda mais a situação. Como os confrontos armados impactam a vida selvagem? Além da contaminação por substâncias químicas resultantes da guerra, os habitats naturais são destruídos. Assim, o animal não tem para onde fugir. Espécies ameaçadas enfrentam um risco ainda maior de extinção. Se a guerra é no continente africano, na floresta, gorilas são mortos para alimentar combatentes. Se o conflito é nas montanhas da Ásia Central, terá efeito direto nas presas do leopardo das neves. O pesquisador em área de conflito armado na América do Sul não mais rastreia as pegadas da onça parda. Ele pode tornar-se alvo ou objeto para a negociação e o resgate. Dessa forma, paralisam-se pesquisas e instituições. Vilarejos e comunidades veem seu sustento ameaçado e sua segurança desaparecer. Tudo muda. Os efeitos colaterais dessas batalhas ao meio ambiente são de tamanha magnitude que, em 2001, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, declarou o dia 6 de novembro como o Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em tempos de guerra e conflito armado. As guerras também ameaçam animais que vivem em zoológicos. Estes locais tornam-se refúgios improváveis. Sirenes, explosões e tiroteios provocam estresse intenso em animais que já vivem longe de seus habitats naturais. Além do colapso da infraestrutura, falta de comida, água e medicamentos. Cuidadores, que muitas vezes são voluntários, fazem o possível. Racionam alimentos, tentando manter esses animais vivos. Em meio à destruição, esses espaços deixam de ser apenas locais de exposição e se transformam em verdadeiros campos de sobrevivência. Dessa forma, autoridades debatem o dilema ético de abandonar os animais ou tentar transferi-los para locais mais seguros. Animais de pequeno porte improvisam refúgios. Contudo, animais grandes como elefantes e girafas não podem ser movidos em casos de bombardeios. Na medida em que os conflitos se intensificam nas diversas cidades, são transferidos e tentam chegar a salvo, passando por zonas de ataque e estradas destruídas até o outro lado da fronteira. Em alguns casos, na ausência de voluntários e transferências para outros locais, os animais são abandonados ou sacrificados, tendo como consequência um cenário devastador. O retrato através da literatura e no cinema. No livro Os Leões de Bagdá, escrito por Brian Kival e desenhado por Nico Erhichan, contam a história destes animais, que escaparam do zoológico após o bombardeio durante a Guerra do Iraque em 2003. Este livro aqui. Após a explosão de um míssil próximo do recinto dos leões, em seguida eles saem e ficam vagando pelas ruas, e eles contam a história da percepção deles sobre a guerra. Vale a pena, um livro bem diferente, criativo, sensacional. Só os Animais Salvam, da autora Carrie Dwayne DeVay, é narrado pela alma de um animal envolvido em mais um dos incontáveis conflitos e guerras humanas ao longo do último século. Além disso, o filme O Cavalo de Guerra, de Steven Spielberg, relata durante a Segunda Guerra Mundial o drama destes animais utilizados nestes confrontos. Trabalho de ajuda humanitária de proteção animal. A sensibilização da proteção, bem-estar e direitos dos animais em áreas de conflito aumentaram, levando a esforços de ajuda humanitária específicos, além do apoio da população local. Organizações e voluntários frequentemente se arriscam, mas o compromisso de salvar vidas é inspirador. Apesar disso, os recursos são limitados e muitos permanecem sem assistência. Para os animais que vivem em países em guerra, não há plano de fuga, não há abrigo seguro de escapar dos horrores dos confrontos armados. Enquanto os cidadãos poucos podem fazer diante das decisões de seus governos, os animais não têm sequer esse direito. Diante deste cenário, é nosso dever garantir que esses seres sejam protegidos, para construir um futuro onde a paz abrace não apenas a espécie humana, mas toda a vida no planeta. Se inscreva no canal, ative a notificação para receber todos os nossos vídeos. Deixe seu comentário e compartilhe.
você estará contribuindo com a conscientização dos animais em áreas de conflito, porque todos merecem uma chance de sobreviver. Além disso, aproveite, conferindo estes 2 vídeos de abertura do canal. Eles estão cheios de informações importantes. Um abraço e até a próxima.